Retomando então o nosso estudo do livro Evolução em Dois Mundos, primeira parte, capítulo 20, o último capítulo, falaremos sobre o corpo espiritual e religiões. Falaremos dos itens responsabilidade e consciência, atividade religiosa e enxerto revitalizador. Então esses são os temas, a princípio, propostos para que a gente possa ter aqui esse roteiro de trabalho para o dia de hoje. Então nós já iniciamos então aqui no nosso livro. Então, nós falamos anteriormente, nós lembramos, né? Alma e reencarnação. E agora então sobre corpo espiritual e religiões. Vamos entender. Isso só para introdução, para facilitar o nosso entendimento. Quando nós tratamos de corpo espiritual e religiões, André Luiz faz um paralelo de corpo físico e medicina, só para poder facilitar para nós a compreensão. Se nós temos na nossa ciência terrena aquelas cadeiras, né, que vão se dedicar ao estudo do corpo físico, trazendo ali, né, o entendimento do seu funcionamento, da sua fisiologia, da sua anatomia, pesquisando sobre a preservação da nossa saúde, a manutenção e a sustentação do nosso corpo, chegamos num ponto da evolução em que o corpo espiritual começa também a ser observado. E para o trabalho efetivo do melhoramento, do aprimoramento, da depuração desse corpo espiritual, nós precisamos então de algo que nos sensibilize a alma. Portanto, as religiões têm esse papel. Então vamos lá. Responsabilidade e consciência. À medida que a responsabilidade se lhe apossou do espírito, iluminou-se a consciência do homem. Nesse primeiro parágrafo, então, conforme a nossa responsabilidade vai aumentando, vai então nos ajudando no desenvolvimento do nosso intelecto e também no desenvolvimento de valores, fazendo com que a nossa consciência iluminada nos ajude na melhor tomada de decisões, no encaminhamento correto do indivíduo no seu caminho evolutivo, no seu trajeto evolutivo, naquilo que diz respeito a si próprio ou à coletividade. Então a responsabilidade começa a aumentar, consequentemente o homem também começa a despertar ou a iluminar cada vez mais a sua consciência. E ele coloca a centelha da razão, aquela pequena fagulha da razão que começava a despertar no homem, se transforma numa chama divina. Então esse é uma ilustração que André Luiz traz, mostrando todo o percurso em que aquele ser primitivo, aquele princípio inteligente primitivo, que começa a despertar para a razão, acaba depois criando dentro de si a chama divina. E para aqueles mais iluminados, para aqueles mais avançados, uma labareda dentro de si. A inteligência humana entendeu a grandeza do universo e compreendeu a própria humildade, reconhecendo em suas entranhas a ideia inalienável de Deus. Então, essa inteligência humana, no momento em que ela começa a despertar a sua razão, no momento em que a consciência começa a se iluminar, o homem começa então a perguntar-se: de onde eu vim? Quem sou eu? Para onde eu vou? Que sentimento é esse de uma busca incessante que o espírito tem para a busca em direção ao Criador? Então ele começa a reconhecer em suas entranhas a ideia inalienável de Deus. Bom dia, Choconete. Para ilustrar esse trecho, eu separei aqui para nós uma passagem do Livro dos Espíritos, na terceira parte das Leis Morais, no terceiro livro, capítulo 2, Lei de Adoração. Nós temos aqui 3, 4 questões que vão trazer para nós uma ideia desse sentimento
conforme André Luiz trouxe para nós aqui, ele vai reconhecendo nas suas entranhas a ideia inalienável de Deus. Então, Kardec pergunta na questão 649, em que consiste a adoração? A resposta dos espíritos é a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima de Deus a sua alma. Mas aí tudo bem, então o homem pratica ali os seus atos de adoração para se elevar em direção a Deus. Mas Kardec, na questão 650, ele pergunta se essa busca do homem é fruto da sua educação ou é algo inato, algo que pertence a ele, que vem com ele. A resposta, então, primeiro Kardec pergunta: a adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? A resposta: sentimento inato, como da divindade. A consciência de sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Questão 651. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que há acima deles um ser supremo. E a última questão aqui, 652. Pode-se considerar a adoração como tendo a sua fonte na lei natural? Ela faz parte da lei natural, porque é o resultado de um sentimento inato no homem. Por isso a encontramos em todos os povos, embora sob formas diferentes. Então essas 4 questões do Livro dos Espíritos, elas ilustram bastante essa passagem, esse terceiro parágrafo aqui desse texto, porque então, como André Luiz coloca, a inteligência humana entendeu a grandeza do universo e compreendeu a sua própria humildade. E ele reconhece em suas entranhas a ideia inalienável de Deus. Então é inato no homem. Então é aquele sentimento de busca, é aquele sentimento de a vontade que o homem tem de se conectar com uma força superior. E aí então a gente já estudou sobre isso. As manifestações religiosas ou as manifestações espirituais desde os tempos mais primitivos, onde os homens então buscavam Deus naquilo que para ele era mais assimilável, como por exemplo os elementos da natureza. Então ele admirava ali, ele buscava Deus na sua produção agrícola, ele buscava Deus nos animais, ele buscava Deus no ambiente onde ele se encontrava, nos astros, por exemplo, né, que acabavam fazendo parte do seu cotidiano. Então era algo que ele sentia vontade de buscar, mas ele não sabia onde encontrar. Então, pela sua condição evolutiva, ele buscava aquilo que era o mais real. Porque a gente lembra que André Luiz ele coloca para nós que quando os primeiros homens começaram então a habitar aqui o nosso mundo, e começaram a se organizar, eles desencarnavam, e depois da desencarnação, esses espíritos continuavam ainda vinculados às suas necessidades humanas. Então, faziam parte do cotidiano daqueles que eram seus pares, ficavam ali próximos das atividades que eles desempenhavam. Eles não tinham essa capacidade de chegar no mundo espiritual e se reconhecerem como consciências libertas da matéria que poderiam evoluir em direção a Deus. Eles chegavam no plano espiritual e querendo voltar para aquela realidade que eles conheciam. Portanto, não adiantava a gente imaginar que no plano espiritual esses princípios teriam uma visão diferente sobre si mesmos. Eles viviam quase que de uma forma mecânica, quase que de uma forma instintiva, para somente depois, no decorrer da sua evolução, quando ele começa então a aumentar a sua responsabilidade, despertar a sua consciência, desenvolver a inteligência humana, é quando ele começa a perceber a grandeza do universo, e quando se fala em grandeza do universo, ele começa a perceber que existe algo maior do que ele, que aquele chamamento que ele tinha
que ele não compreendia, em que ele buscava essa conexão com os elementos da natureza, era algo agora que ele começava a processar mentalmente, racionalmente, de um modo muito mais claro. Aí então ele começa a organizar formas de cultuar essa divindade que ele não conhece, que ele não compreende, mesmo que fosse com cultos bastante primitivos. Através de oferendas, através de rituais, através de palavras, de símbolos. Era o homem que, com a sua inteligência, buscava Deus. Só que a inteligência, sendo muito racional, ele procurava utilizar também elementos racionais. E ele coloca então, conduzindo-se então de modo racional, experimentou profundas transformações. Percebe nesse despertamento que além das operações vulgares da nutrição e da reprodução, da vigília e do repouso, estímulos interiores inelutáveis trabalham-lhe o âmago do ser, plasmando-lhe o caráter e o senso moral, em que a intuição se amplia segundo as aquisições de conhecimento e em que a afetividade se converte em amor com capacidade de sacrifício, atingindo a renúncia completa. Então, primeiro ele começa a se analisar como um ser vivo a partir do corpo que ele tem. Depois ele começa a viver em função das atividades que ele desempenha. E só então, com esses estímulos interiores, ele começa a buscar respostas sobre si mesmo e sobre essa força que o impulsiona a se reconectar com Deus sem que ele compreenda. Então, nessa incompreensão ou nessa compreensão limitada, ele começa a criar então formas de se aproximar de Deus. Ele começa a se encontrar formas de sentir Deus de uma forma muito materializada, ou mais materializada. E a gente lembra que desde aqueles tempos antigos até os tempos atuais, nós encontramos ainda no ser humano essa necessidade de materializar a sua fé. E como nós já falamos sobre isso, né, lembra que materializar significa você produzir alguma coisa que o seu sentido pode compreender. E os nossos sentidos são a visão. Eu vou criar elementos que eu possa ver. Nesse caso, eu tenho ali os templos religiosos, os símbolos, as roupas que eu visto. A minha audição. Eu tenho então ali todos os cânticos, os hinos, as preces. O meu corpo físico, na minha movimentação, eu tenho então ali dançar, ajoelhar, ter uma determinada postura, segurar um objeto que me dá aquela impressão de que aquele objeto sagrado se encontra muito mais próximo de mim quando eu consigo tocá-lo. Então, quando ele começa a desenvolver esse sentimento religioso, mas seu intelecto ainda não se desenvolveu plenamente para que ele possa compreender de fato a sua real essência e a sua conexão com a divindade, ele começa então a encontrar esses recursos para fazer com que ele se sinta mais próximo. Por isso, então, desde os tempos mais antigos, foram encontrados locais produzidos, criados especialmente para que o homem pudesse se conectar com suas divindades. Porque até mesmo a consciência sobre Deus, ele acaba não tendo ainda, como nós ainda não temos hoje. Dentro da doutrina, nós aprendemos na primeira questão do Livro dos Espíritos que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Mas ainda assim, quando nós falamos em inteligência suprema, a gente procura, dentro da nossa limitação, imaginar Deus na sua condição de eterno e de ilimitado. Só que nós compreendemos apenas aquilo que é limitado. Portanto, a nossa visão sobre Deus, ela vai até certo ponto. Depois ela não vai mais. Seria mais ou menos como se nós pegássemos os antigos astrônomos que olhavam para o céu sem qualquer tipo de recurso e viam apenas as estrelas que obviamente eram visíveis. Ele não conseguia ir além. Conforme o tempo vai passando, ele vai criando instrumentos, ele vai desenvolvendo recursos que vão ampliando a sua visão.
E aí então ele começa a olhar com um pouco mais de profundidade no universo, vendo ali aquelas estrelas que estavam ali, mas que a sua visão não conseguia captar. Bom dia, Marião. Mas ainda assim ele consegue, através desses telescópios, desses equipamentos, sondar até determinado limite. Depois desse limite ele fica então limitado. Ele não consegue ir além. O homem é a mesma coisa com relação a Deus. A sua visão limitada olha para Deus até certa distância e ele acha que conhece Deus. Conforme ele vai se aprimorando e a sua visão vai se ampliando, ele começa a enxergar um pouco mais além daquele ponto que ele entendia como sendo Deus. E depois ele vai ampliando, 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 como se a sua visão pudesse então sondar os confins do universo. Hoje nós temos, por exemplo, usando essa mesma analogia da astronomia, nós temos equipamentos que trazem para nós ali uma ideia da ideia do universo a partir de estrelas que têm ali 13, 14 bilhões de anos. E aí então nós definimos que o universo tem esse tamanho. Mas o que tem além do universo? Na nossa capacidade tecnológica, nós não conseguimos ir além disso. Na nossa capacidade intelectual, a busca por Deus também vai encontrar sua limitação. Tanto é assim que, pelo fato de nós não compreendermos a natureza divina e a nossa, entre aspas, visão espiritual não conseguir ir além desse limite que nós temos hoje, cada um então faz a sua própria interpretação sobre Deus. Exatamente como se fazia no passado com os astrônomos ou com aqueles que eram curiosos tentando olhar para o céu. Eles olhavam e acreditavam que aquilo que eles estavam vendo, como era, por exemplo, que acontecia lá entre os gregos, acreditando que essas estrelas estavam cravadas numa grande abóbada e a Terra, sendo o centro do universo, ficava ali no meio disso tudo. Porque para todos os lados que ele olhava, ele via estrelas. Então ele imaginava que elas estavam cravadas numa grande bola transparente, como se fosse um globo de vidro, e essas estrelas estavam cravadas nela. Depois que o tempo passou, ele começou a entender um pouco mais sobre o mecanismo do movimento dos astros, ele começou a ampliar a sua visão e ir um pouco mais além, começou a enviar equipamentos para poder sondar e fotografar esses lugares para expandir cada vez mais a sua visão. A mesma coisa acontece conosco no campo espiritual. Bom dia, Mal. Começamos então a ver Deus na nossa limitação, conforme a nossa compreensão vai se ampliando, a gente vai tendo ali uma nova interpretação sobre Deus. Mas aí nós vemos quantas religiões nós temos e quais são as tantas diversas formas que o homem desenvolveu, que o homem criou, para se conectar com Deus. Então, quantas religiões existiam no passado? De que forma que os homens se conectavam com Deus? Como eram suas práticas? Depois, as novas religiões que foram surgindo, nós vimos esse tema lá no livro Depois da Morte, de Leon Denis, logo nos primeiros capítulos. Ele traz para nós ali uma trajetória do pensamento espírita desde o seu início. E nós estudamos também sobre isso lá na apostila História do Espiritismo. Bom dia, professor. Que mostra para nós lá a origem do pensamento religioso e as primeiras religiões que foram surgindo, aquelas que se desenvolveram, aquelas que desapareceram. Pois é, mas a pergunta é, o mundo é Deus, qual é o tamanho do mundo? Para que a gente possa entender qual é a dimensão de Deus. Essa mesma limitação é o que traz para nós essa grande confusão. Por isso cada um vai interpretar Deus do seu próprio modo. É aquela divindade à moda da casa. E não que isso seja errado. Na verdade, nós apenas observamos a limitação dos homens, a limitação da inteligência. Tá, vai com Deus, Cindizinho. A limitação do homem e da sua inteligência com relação a Deus. Então é natural que ele primeiro faça essa pesquisa, ele tateie esse caminho inicial para depois chegar naquele tamanho maior. Dudu trouxe para nós, Somos tão pequeninos diante de tanto espaço solar que vocês não imaginam o quanto de morada que se encontra nesse universo gigante sem fim. O mundo é maior e o gigante é tudo, O mundo é Deus, Obrigado pela participação.
Então isso mostra para nós, né, o que é um processo de desenvolvimento. Então a gente vai dizer que não existe a religião certa e a religião errada. Todas as religiões são certas, cada uma respeitando o limite, respeitando o estágio evolutivo de cada um. Nós vamos perceber, que André Luiz vai trazer para nós, que sim, algumas religiões acabaram se desvirtuando, porque, só para a gente lembrar um pouquinho, a busca do homem por Deus é algo natural, é algo inato, isso faz parte da nossa natureza. Então o homem vai criando, através dessas intuições, desse chamamento que chega para nós do plano espiritual, ele mistura então com o seu entendimento, com os seus valores, para poder criar a forma de se comunicar com Deus. É aí que nós vamos lembrar, só para a gente fazer uma ilustração interessante, aqui no livro Emmanuel, do próprio Emmanuel, naturalmente, nós vamos ver aqui duas passagens bastante interessantes que nós vamos encontrar. Primeiro ele coloca assim para nós, aqui no item A Ascendência do Evangelho, logo no início, ele coloca para nós as tradições religiosas. Ele diz assim: vamos encontrar historicamente as concepções mais remotas da organização religiosa na civilização chinesa, nas tradições da Índia védica e bramânica, de onde também irradiaram as primeiras lições do culto aos mortos na civilização resplandecente dos faraós, na Grécia com os ensinamentos órficos e com a simbologia mitológica, existindo já grandes mestres, isolados intelectualmente das massas, a quem ofereciam os seus ensinos exóticos, conservando o seu saber de iniciados no círculo restrito daqueles que os poderiam compreender devidamente. Então a gente vê que desde o início começam com aqueles cultos à natureza, é aquele período, né, do naturalismo humano, que ele busca Deus na pedra, ele busca Deus nos animais, nas árvores, nas plantas, ele busca Deus no sol, na chuva, nas nuvens, porque é aquilo que se encontra mais próximo. Conforme o tempo passa, então, como nós vimos, o homem vai aprimorando o seu intelecto e desenvolvendo melhor a sua consciência e vai buscando Deus agora de uma forma mais lógica, de uma forma mais concreta. Concreta não, mais real, mas ainda assim dentro de suas limitações. E aí então Emmanuel, também aqui no livro Emmanuel, no outro capítulo chamado A Base Religiosa, ele coloca aqui um trecho interessante, que inclusive foi citado pelo Arthur Valadares, né, no Congresso do Espiritismo.net, quando ele falava sobre religião. Então, primeiro ele coloca assim: sublime legado. Disse que o pensamento religioso é uma ilusão. Tal afirmativa carece de fundamento. Nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação pode roubar do mundo as ideias de Deus e da imortalidade do ser inatas no coração dos homens. Ideologias novas não conseguirão eliminá-la. A religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando como um sublime legado. O legado nada mais é do que a herança de Deus para todos nós. E aí depois então, conforme eu comentei com vocês, que o homem criava os seus próprios sistemas, procurando ali uma forma de se comunicar com Deus, Emmanuel tem uma outra citação, quando ele coloca, que foi exatamente essa que eu comentei com vocês do Congresso: religião e religiões. Então ele diz assim: o que se faz preciso em vossa época é estabelecer a diferença entre religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios, dignas de todo o acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir.
são como gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. Muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável de seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. Então, quando ele fala sobre essa diferença entre religião e religiões, separando a religião como esse instinto que o homem traz em si para buscar Deus, e as religiões, que são as formas, as escolas que os homens criam para se conectarem com Deus, Emmanuel lembra aqui então que a inspiração para a criação dessas escolas, para a criação desses sistemas, ela vem de uma forma pura, como o orvalho, então, preso ali na ponta de uma folha, puro do jeito que ele é. Mas então essa gota cai no chão e se mistura com a terra. O orvalho continua ali presente, mas a terra acaba então se misturando com esse orvalho, muitas vezes distorcendo o seu real valor. Mas Emmanuel lembra que vai chegar o dia em que nenhum homem mais será o representante das religiões, que todas as criaturas, com a própria consciência desperta, vai saber buscar Deus dentro de si mesmo. Vai compreender a natureza divina dentro da sua limitação naturalmente, mas ele não precisará de nenhum novo sistema para poder orientá-lo. André Luiz, então, ele faz uma viagem no tempo para nós aqui. Ele diz assim: até a época recuada do Paleolítico, a gente fala aqui um pouco da pré-história, né? Então aqui, né, na pedra antiga, né, e o Neolítico é a pedra nova. Então, naqueles primeiros momentos do homem, a gente pode colocar esses primeiros momentos como alguns milhares de anos em que o homem começou a desenvolver sua inteligência, começou a se estabelecer aqui no mundo material como um ser encarnado. Então, até a época recuada do Paleolítico, interferiram as inteligências divinas para que se lhe estruturasse o veículo físico, dotando-a com preciosas reservas para o futuro imenso. Então aqui nós já estudamos sobre isso nos capítulos anteriores, quando então André Luiz falava sobre o desenvolvimento do organismo, que o nosso planeta ele foi um grande laboratório, que muitas vezes nós pensamos, exatamente por Deus ser perfeito, que cada passo dado pelo homem tinha sido programado. E, na verdade, nós percebemos que esse processo de evolução, que nada desmerece a inteligência divina, mostra exatamente que é a própria natureza que vai fazendo com que esses organismos se desenvolvam e vão se adaptando. Aqueles que não se adaptam, naturalmente, são ali eliminados. Tanto é assim que nós vimos, lá depois dos primatas, quando começaram a surgir as primeiras sociedades hominídeas, nós vimos que várias ramificações surgiram para poder fazer com que o homem se desenvolvesse. Tanto é assim que nós tivemos, né, como nós estudamos, o homem de Neandertal, outras espécies humanoides ou hominídeas que acabaram surgindo, até fazer com que todas elas fossem extintas e apenas uma sobrevivesse. Esse era o projeto divino. Então o organismo foi se desenvolvendo, o homem foi desenvolvendo ali o seu sistema nervoso, desenvolvendo ali o seu sistema digestório, desenvolvendo o seu sistema reprodutor, para chegar naquela máquina ideal. Então essas inteligências, conforme André Luiz coloca para nós, interferiram no desenvolvimento desse veículo físico, fazendo com que encontrassem o modelo ideal para que os espíritos reencarnassem então e se desenvolvessem, ou os princípios inteligentes. Depois ele coloca, envolvendo-a na luz da responsabilidade, conferiram-lhe o dever de conservar e aprimorar o patrimônio recebido, e investindo-a na riqueza do pensamento contínuo, entregaram-lhe a obrigação de atender ao aperfeiçoamento do seu corpo espiritual. Bom dia, Flávio. Então, quando ele fala assim que envolvendo-a na luz da responsabilidade, ele fala da inteligência humana. Começou então o homem
não apenas ali a encontrar ali qual era a melhor dieta, de que forma que ele poderia se proteger das intempéries do tempo, de que forma que ele poderia se desenvolver para poder se proteger, criando ali então uma estrutura habitacional adequada. Tudo isso foi o ideal, onde ele se instalaria, tanto que nós lembramos que as primeiras civilizações começaram a surgir em volta dos grandes rios. Por que isso tudo? Porque instintivamente o homem ia em busca da água. E aí então ele começou a selecionar, a catalogar as plantas, começou a domesticar as plantas e os animais, para poder ter uma produção que o sustentasse, saísse da condição de nômades e passasse à condição de homens sedentários, homens instalados num determinado local. Então a gente vê que essa adaptação do princípio inteligente no mundo material visava, na verdade, a adaptação do seu próprio organismo. Mas aí o tempo foi passando, essa luz da responsabilidade começou a envolvê-lo, e aí então, junto com o desenvolvimento do seu corpo, junto com a estrutura que ele desenvolveu, essa responsabilidade fez com que ele aprimorasse, além do seu corpo físico, também o seu corpo espiritual. Por isso, mais uma vez, André Luiz coloca, envolvendo-a, a inteligência humana, na luz da responsabilidade, conferiram-lhe o dever de conservar e aprimorar o patrimônio recebido. Então, até aí, o homem foi estimulado por essas inteligências divinas a não apenas a conservar o seu corpo, mas a aprimorá-lo, melhorando todas as condições para a manutenção do seu corpo físico. Começou a encontrar, só para a gente poder fazer aqui uma referência rápida, começou a encontrar formas de curar os seus ferimentos, a de encontrar aquela dieta que pudesse levar para ele ali o seu melhor sustento. Ele conseguiu construir elementos a partir da sua inteligência, né, criando ali aquela engenharia primitiva para criar a sua habitação, para poder desenvolver ali as suas ferramentas, para preservar o seu corpo físico. Mas, ao mesmo tempo, começou também investindo essa inteligência com a riqueza do pensamento contínuo. E esse pensamento contínuo que nós já estudamos é exatamente o homem naquele seu início, começando a analisar, começando a pesquisar, desenvolvendo a sua curiosidade, analisando causa e efeito das coisas, desenvolver a sua ciência, desenvolver a forma de expressar os seus sentimentos através da arte. Todos esses aspectos começaram a surgir no desenvolvimento dessa riqueza do pensamento contínuo. E aí então veio aquilo que era o essencial, que era o objetivo principal do princípio inteligente, alcançar a sua autoconsciência e trabalhar para atender ao aperfeiçoamento do seu corpo espiritual. E para isso, então, vieram essas filosofias, essas escolas, para fazer com que o homem se elevasse espiritualmente em busca de Deus. É como se o homem tivesse dentro dele aquela coisa chamando que ele não sabia o que era. Ele não sabia identificar, ele só sabia que ele precisava buscar alguém que era superior a ele, buscar alguma coisa que era superior, um sentimento que era muito mais forte. E aí, com o passar do tempo, nós fomos, então, racionalizando esse sentimento. E nos tempos de hoje, nós olhamos para a estrutura de todas as escolas espiritualistas do nosso mundo, e nós vamos encontrar todas elas com o objetivo de elevar o homem a Deus. Mas todas elas também passando, como Emmanuel disse lá naquela sua citação, passando por aquela contaminação da inspiração pura que veio do plano espiritual com os interesses e os valores humanos. Quanto mais os homens se desenvolvem, mais pura vai tornando, então, essa relação entre o humano e essa relação entre o espiritual. Antes de continuarmos, tem aqui para nós, Dudu, trazendo mais uma mensagem. Diz assim: caminhando por estradas invisíveis, por terrenos que não se veem, por estruturas moleculares, onde o ímã, na sua poderosa grandeza, atrai visitas a terras ainda desconhecidas, né? Aqui ele fala para nós, né, da bússola.
pelo ser de lá e pelo ser daqui, há uma distância gigantesca entre os mundos ainda não habitados e os que, na presença de seres espirituais, vão cavando momentos de descobertas do seu processo interior. Há muitas moradas na casa do meu pai, como é dito. E, na verdade, esse conceito de morada é o chão pisado e visitado por grandes irmãos que fazem de seu planeta uma verdadeira mansão de felicidade desse pai que nos dá uma casa, um chão, um teto e uma inteligência para podermos, com o tempo, descobrir mais e mais moradas nesse espaço solar que temos para melhor convivência com outras culturas do espírito. Pois só saindo para as suas descobertas é que se pode dizer que onde eu piso e moro é o chão que o nosso Deus nos dá para aprender sem desvios, uma posição acima na evolução de cada um que consegue chegar no seu lugar programado. Né? Então a gente vai vendo ali, lá no início foi colocado para nós, né? Essa poderosa atração, fazendo com que então essas inteligências venham até nós para ensinar esse nosso caminho, para termos uma melhor compreensão de quem somos nós, de quem é Deus. E ainda assim, né, a gente lembra que se para uma criança nós dizemos que Deus é o papai do céu, para os adultos hoje, mas são espíritos ainda em desenvolvimento, nós dizemos Deus das mais variadas formas. É o Deus que me pertence, é o Deus com temperamentos humanos, mas são formas que nós vamos utilizando. Mas com o passar do tempo, nós vamos ampliando então essa visão. E aí, como é colocado para nós, há muitas moradas na casa do meu pai, né, como é dito lá no Evangelho, por Jesus, como foi mencionado aqui nessa mensagem, a gente lembra que esse conceito de morada ainda vem para nós de uma forma muito sólida, muito material, mas que representa para nós, em cada uma dessas moradas, estágios em que nós vamos evoluindo. É a evolução do espírito, e cada uma evolução, podemos dizer assim que, se numa escola ou numa estrutura educacional há muitas salas naquela escola, cada sala representa um estágio de evolução. Mas, na verdade, a nossa preocupação não são as salas, mas são os alunos que passam por ela e que, através do conhecimento que vai sendo adquirido, eles vão alcançando novos patamares de conhecimentos e novos patamares de valores. E aí, então, cada um tem ali o seu tempo. Há aqueles alunos que repetem, há aqueles alunos que avançam rapidamente, há aqueles que são estimulados por forças das circunstâncias, cada um dentro do seu tempo. Não bastou, Imahal, mas a gente lembra que pelo fato de nós não termos ainda uma plena consciência da nossa essência espiritual, nós fazemos as nossas interpretações, né, ainda de um modo muito limitado, muito infantil. Não que nós sejamos espíritos infantis. Esses eram aqueles que fizeram, né, que tiveram, né, nós tivemos essa fase nossa no início da nossa jornada. Mas somos espíritos ainda confusos, espíritos ainda querendo ampliar o seu conhecimento, mas ao mesmo tempo confusos com os estímulos que a vida vai oferecendo. Daí então a gente fica bastante limitado e bastante preso ainda nessas experiências que vivemos. André colocou, entendo que são moradas físicas, morais e espirituais, de todas as formas. E o homem vai saindo por si próprio, é ele que vai evoluindo. E é bacana quando o nosso irmão aqui fala, né, que essas moradas no espaço solar, a melhor convivência com outras culturas do espírito. É uma expressão nova, né, que eu não tinha me atentado ainda, as culturas do espírito, ou seja, o intercâmbio com outras sociedades, com outras comunidades espirituais, promovendo esse intercâmbio. Bacana isso, né? Exatamente, né? Mostra-nos o Pai. Queremos materializar Deus para facilitar o nosso entendimento. Né? Muito bem, obrigado pela colaboração. André colocou aqui antes, né? Levei um tempão para chegar a isso. E ainda não sei se consigo alcançar essa frase, né? André, é só o fato de nós reconhecermos essa frase
E mesmo que nós ainda não temos a compreensão completa, ou mesmo uma compreensão mínima, mas sabermos ali de que forma que ela pode ampliar a nossa visão, isso já é uma conquista. Porque existe uma diferença entre o espírito ignorar e o espírito tentar saber e não conseguir. Aquele que ignora sequer se mobiliza em direção a essa busca. E há aqueles que buscam e mesmo sem compreender continuam buscando. Então esse estágio em que nós nos encontramos, dessa busca de querer conhecer exatamente a nossa natureza espiritual, o grau evolutivo em que nós nos encontramos, onde nós podemos encontrar essas etapas evolutivas, onde se encontra Deus, todas essas perguntas denotam para nós essa evolução no nosso modo de pensar. Eu quero saber mais, eu posso não conseguir compreender, mas eu quero saber. Fazendo uma comparação bem simples para facilitar o nosso entendimento e ilustrar aqui essa ideia, é como se você tivesse um grupo de alunos que simplesmente vão para a escola e não se interessam com o estudo, e aquele aluno que vai para a biblioteca, que mesmo com dificuldade de entendimento, ele se esforça para aprender. Então, são esses grupos nas suas mais variadas variações, né, nas mais diversas variações, que a gente vai encontrar aquele que se encontra mais próximo do desinteresse e aquele que se encontra mais próximo do interesse. E aí, quando nós nos vemos nessa condição de seres em busca de respostas sobre nós mesmos, isso mostra para nós um grande avanço. Porque durante muito tempo nós ficamos estagnados, vivendo ainda nossos vícios, vivendo as nossas necessidades materiais, vivendo os nossos sentimentos egoístas. A gente continua, sim, sofrendo a influência desses elementos, mas a nossa consciência hoje já busca algo mais. E esse algo mais, por menor que seja, representa muito para nós. Vamos em frente. André Luiz continua então. Ele fala aqui sobre o homem atender às suas necessidades, ou melhor, atender ao aperfeiçoamento do seu corpo espiritual. Aceitar-se-á razoavelmente que até semelhante fase, os tremendos conflitos da natureza, em que se mesclavam a violência e a brutalidade, foram debitados à conta da evolução necessária para a discriminação de indivíduos e agrupamentos, espécies e raças. Então a gente viu que a formação da nossa sociedade humana, ou das sociedades humanas, foram acontecendo por força da natureza, onde os semelhantes foram se atraindo, formando seus grupos de acordo com seus interesses, um se diferenciando do outro no seu grau de evolução. Depois ele continua. Atividade religiosa. Vejamos então aqui, depois dessa pequena viagem sobre a evolução do princípio inteligente, da sua forma de pensar e da sua forma de buscar Deus, ele começa então a institucionar essa busca. E aí então vem a atividade religiosa. Ele diz assim para nós. Estabelecido, porém, o princípio de justiça e aflorando a mentação incessante. Então observem, primeiro ele começou a desenvolver em si mesmo o princípio de justiça. O que é justo para mim, o que é justo para aqueles com quem eu convivo, o que é justo para aquele que se encontra próximo, o desenvolvimento da mente, da razão, da consciência, tudo isso foi se desenvolvendo nesse campo mental. E aí então, o homem começou a examinar em si mesmo o efeito das próprias ações, ou seja, a consciência, no sentido que nós dizemos hoje, o peso da consciência, é quando o homem faz aquilo que é certo, faz aquilo que é errado, ele sabe, ele já começa a desenvolver aquela capacidade de discernir entre o certo e o errado. E é esse sentimento de justiça que começa a aflorar em si mesmo. E ele começa a examinar as suas próprias ações, de modo a crescer conscientemente para a sua destinação de Filho de Deus, herdeiro e colaborador da sua obra divina.
Então ele começa a crescer e se perceber como um filho de Deus. Mas até mesmo nessa ideia de Deus e de ser filho desse Deus, nós ainda trazemos, né, as nossas interpretações equivocadas, as dificuldades de entendimento. O que, mais uma vez, é absolutamente natural. Tudo aquilo que nós encontramos como erro, e basta a gente fazer ali uma pequena reflexão sobre, por exemplo, a lei da destruição que Kardec apresenta para nós lá no Livro dos Espíritos. Ele diz que a lei da destruição, na verdade, ela poderia ser compreendida como lei da transformação. Para você criar algo novo, você precisa destruir aquilo que é velho. Então aquilo que o homem aparentemente demonstra como sendo um erro, na verdade é uma forma de aprendizado, porque é através desses erros e acertos que ele vai aprimorando esse seu senso de justiça. Então tudo vai acontecendo no seu tempo certo. O Hermes coloca ainda muita refratariedade em alguns homens em relação à justiça. É porque o nosso senso de justiça ele ainda é bastante contaminado com o nosso egoísmo. Nós achamos que a justiça sempre deve favorecer a nós e não ao outro, né? Quando nós sairmos do individualismo e começarmos a trabalhar o nosso sentimento universal, do egoísmo à fraternidade, do individualismo à universalidade, essa justiça, esse senso de justiça, também vai se aprimorando. Então tudo vai acontecendo no seu devido tempo. Espicaça-se-lhe, então, a curiosidade construtiva. Faminto de elucidações adequadas quanto ao próprio caminho, ergue as antenas mentais para as estrelas, recolhendo os valores do espírito que se lhe consubstanciam o patrimônio de revelações do céu através dos tempos. Então, quando ele começa a buscar esses próprios caminhos, é aquela pergunta clássica, né? Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, por que existo? São aquelas perguntas básicas, né? De você perguntar, mas qual é o sentido da minha existência? Não, mas Deus te criou para a perfeição. Mas por que Deus se deu a esse trabalho? Esse tipo de pergunta, que nós não temos resposta agora para compreender, denota para nós exatamente essa curiosidade construtiva. Porque quando eu começo a questionar sobre a minha existência, a minha origem, meu destino e o objetivo de eu existir, faz com que eu seja motivado a buscar essas respostas. E aí então eu me desenvolvo no campo da filosofia, me desenvolvo no campo também espiritual. E nós ficamos então famintos dessas elucidações. Nós queremos compreender. Pois é, e criar um filho, né, Mahal? Esses são os 3 objetivos dos homens, né? Esse é um provérbio árabe, né? Que diz assim que o homem ele deve fazer 3 coisas na vida: plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho. E ter uma família, né? Então, quer dizer, esse é o objetivo, dentro da nossa interpretação. Mas aí quando nós começamos a ver a essência do espírito, nós começamos a ir além. Porque aí nós percebemos que a nossa passagem do mundo, ela pode sim ser proveitosa, mas ela é apenas uma passagem pelo mundo. Que o espírito, sendo imortal, ele tem um propósito muito maior. Que o foco da sua existência não é o mundo material. O mundo material é onde ele se desenvolve. Mas ele se desenvolve para quê? Para alcançar o quê? Hoje a doutrina nos traz esse entendimento, que fala para nós sobre o nosso desenvolvimento, sobre a depuração dos nossos valores, o desenvolvimento da nossa inteligência, do nosso intelecto, para alcançarmos a condição de espíritos puros. E temos, ainda que de uma forma bastante limitada, a pálida percepção do caminho que nós temos que percorrer para chegar nessa condição. Fazendo trabalhando aquele processo de autoconhecimento. Quem sou eu? Quais são os meus valores? O que eu preciso fazer para promover a minha transformação, etc, etc. Esse entendimento que nós temos hoje é parte desse processo de desenvolvimento. E continua André Luiz. Era necessário satisfazer ao acrisolamento do seu veículo sutil
na essência íntima, assegurar-lhe o transformismo anímico, revesti-lo de luminosidade e beleza e apurar-lhe os princípios para que, além do augusto círculo humano, pudesse retratar a glória dos planos superiores. Então ele vai começando, trabalhando passando por esse processo de transformação anímica, começa a se revestir de luminosidade e beleza e começa então a apurar os seus princípios, além do círculo humano. E aí então ele começa a retratar de fato essa glória dos planos superiores. Para isso, o pensamento reclamava orientação educativa. E aqui é interessante essa colocação de André Luiz, porque o homem deseja buscar essas respostas. Ele deseja se elevar, mas como fazer isso? E qual é o caminho que nós temos que seguir? Eu quero alcançar a pureza, eu quero alcançar a felicidade, mas como se eu ainda não sei? Por isso ele coloca, para isso o pensamento reclamava a orientação educativa, de modo a despojar-se da espessa sedimentação de animalidade que lhe presidia os impulsos. Então ele começa a sair daquele comportamento primitivo e instintivo que o colocava nesse ambiente terreno para que ele pudesse sobreviver e se desenvolver, mas ele queria mais do que isso. Exigia-se-lhe a depuração da atmosfera vital, imprescindível à assimilação da influência divina, para que o homem então pudesse se despojar, se livrar dessa espessa sedimentação de animalidade. Ele precisava então depurar essa atmosfera vital. Então era ali depurar os seus pensamentos, depurar ali os fluidos que o envolviam, alimentar, desenvolver também os seus valores, para que ele pudesse então assimilar essa influência divina. Porque do contrário, o homem pode até desejar, mas se ele não se apresenta em condições para isso, ele fica na verdade rodando em círculos. Ele fica criando sistemas, mas ele não consegue alcançar. Exatamente porque ele não consegue se transformar. Porque você desejar é uma coisa, e você alcançar é outra. Marrou colocou, deveria pelo menos desejar deixar de sofrer. O problema, Marral, é que o homem sequer compreende a causa dos sofrimentos. Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo número 5, do Bem-aventurados os aflitos, ele trabalha de uma forma bem detalhada sobre as causas da dor, as causas do sofrimento, a importância da dor como processo educativo. Então o homem muitas vezes sofre sem saber por que está sofrendo. Porque ele acha que aquilo que ele está fazendo é o mais normal do mundo porque todo mundo faz. E aí então vem exatamente quando ele começa então a desenvolver sua consciência e desenvolver os seus valores, como foi colocado para nós aqui, né? Exato. Né? Como é colocado para nós aqui em cima, deixa eu voltar um pouquinho só. Que ele colocava aqui, só um instantinho. Aqui ele diz assim, né, no item anterior. A consciência sendo envolvida pela luz da responsabilidade. Ele começa então aqui, deixa eu ver. Não é esse trecho, é um outro. Mas enfim, ele falava para nós aqui, eu me perdi aqui agora no trecho, mas ele falava para nós, aqui em cima o primeiro, né? Estabelecido, porém, o princípio de justiça. Princípio de justiça. Não é a justiça. É aquele senso que começa a se desenvolver. E essa mentação incessante que vai aflorando, né, a sua inteligência começa a se desenvolver, o homem começou a examinar em si mesmo o efeito das próprias ações. E exatamente essa dificuldade, né, reconhecimento de si mesmo, reconhecimento das suas ações, da causa e do efeito de tudo aquilo que se faz. Então sim, né, como você colocou, ele começa deveria desejar parar de sofrer.
Quando ele começa a compreender que esses valores que ele vai desenvolvendo são exatamente ali a fonte de felicidade, e aí então ele começa a agir não mais de uma forma egoísta. Porque conforme você reconhece uma virtude, você reconhece também o oposto da virtude, que é a imperfeição. Ele compreende, por exemplo, que o egoísmo, que é o comportamento natural, vai se transformar em fraternidade. Que o orgulho, que é algo natural, vai se transformar em humildade. A agressividade em passividade, ou em pacificação, não em passividade, em pacificação. Então, quando a gente começa a traçar esses paralelos entre aquilo que nós temos e aquilo que nós precisamos alcançar, nós vamos percebendo que dentro de nós vários níveis de desenvolvimento vão sendo alcançados. Então eu posso desenvolver um pouco mais, me tornar um pouco mais fraterno do que egoísta, mas ainda tendo que trabalhar muito ainda o meu orgulho e a minha vaidade em oposição à humildade. Então cada um tem ali um gráfico diferente. É como se fosse aquele gráfico de barras, onde a gente tem ali gráficos, né, barras que são altas, barras que são baixas, que vão exatamente imprimir a nossa identidade moral. A minha identidade tem esse desenho, tem esse traçado dessas linhas. E o de vocês tem outro perfil, tem outro desenho, tem outra estrutura, porque cada um vai vivendo as suas próprias experiências. Com o passar do tempo é que a gente vai conseguindo harmonizar, fazendo com que os valores se sobreponham às imperfeições. E aí Joana coloca, toda virtude foi um dia disciplina. Ou seja, primeiro a imperfeição, depois ele se torna disciplina, e finalmente ele se transforma em virtude. Porque a disciplina, ela é um processo também que vai se desenvolvendo. Ela é um processo difícil, inclusive, porque para a gente poder se disciplinar, a gente tem que renunciar a muitas coisas. O aluno disciplinado é aquele aluno que abre mão de fazer bagunça. Abre mão de ser ali, de ser irresponsável. E para isso é muito difícil para nós, porque você tem que dizer, eu não quero mais fazer isso. Só que isso para mim ainda é motivo de prazer. Mesmo que seja um prazer destrutivo. Sai do fundo da sala e vai para frente da professora. Exatamente. Para quem já foi do fundão, sabe como é. Porque tem aquele aluno do fundão que é preguiçoso, e tem aquele aluno do fundão que é inteligente, mas acaba sendo ali meio inconsequente, meio irresponsável. Mas com o passar do tempo a gente vai modificando a nossa postura. E essa disciplina acaba sendo o resultado dessa transformação. Absorve a bagunça, exato. A bagunça deixa de ser interessante. Exatamente porque os seus interesses para o aprendizado, para o desenvolvimento, acabam se sobrepondo a esse comportamento ainda infantil que todos nós temos. E a gente fala comportamento infantil, não é apenas olhando para a criança, mas a gente olha para o adulto. No seu modo de viver hoje, nós vemos principalmente num tempo desse, que nós estamos vivendo agora de pandemia, né? Pois é, depois do intervalo já era. Né? Depois do intervalo. Então a gente vê nesse período de pandemia, em que a gente fala de que forma que nós podemos então conter a pandemia e fazer com que a nossa sociedade seja uma sociedade saudável, desde que todos sejam disciplinados com as orientações que vão preservar a nossa saúde. E a pergunta é, de que modo que nós, no nosso país e em vários outros países, nós estamos nos comportando? Quais as consequências desse comportamento infantil, mesmo sendo adultos? Aí nós temos ali toda essa tragédia que acontece, né? O número de mortes aumentando, o número de infecções aumentando, discussões que são absolutamente improdutivas em torno daquilo que é o mais necessário para a preservação da vida das pessoas. Então eu trouxe ali a sala de aula do aluno bagunceiro e do aluno preguiçoso e do aluno dedicado e disciplinado para fazer com que os adultos também se comportem, sejam também observados por essa perspectiva. Cada um no seu tempo. E diz aqui para nós, voltando então, né, que nós colocamos aqui,
que era necessário então que o homem, a partir dessa orientação educativa, se despojasse da espessa sedimentação de animalidade que lhe presidia os impulsos e exigia-se-lhe a depuração da atmosfera vital, imprescindível à assimilação da influência divina. Ele precisava elevar-se espiritualmente, depurar-se espiritualmente para absorver, para assimilar essa influência divina. Do contrário, ele não vai conseguir, você não entra em sintonia. E aí nós entramos em sintonia, que é um assunto muito mais presente para nós hoje. E ele diz assim, então, com esse objetivo, como eu sempre falo para vocês, as religiões são escolas do espírito. Elas servem para educar o espírito, mesmo que ainda o faça de uma forma imperfeita, pelo fato dos homens ainda serem imperfeitos. Mas o objetivo, a essência divina, a inspiração divina, chegou até nós como se fosse aquela gota de orvalho, para trazer para nós ali o caminho, a orientação, como foi colocado aqui em cima, nessa expressão bacana, reclamava a orientação educativa. E aí André Luiz coloca, e a atividade religiosa nasceu por um Instituto Mundial de Higiene da Alma, traçando ao homem diretrizes à nutrição psíquica, de vez que pela própria transpiração, exterioriza os produtos que elabora na usina mental, em forma de eflúvios eletromagnéticos, nos quais se lhe corporificam em movimento os reflexos dominantes, influenciando o ambiente e sendo influenciado por ele. Então essa nutrição psíquica vem através dessa educação espiritual. E aí então fazendo com que aquilo que ele exala de si, a partir da sua usina mental, em forma de eflúvios eletromagnéticos e até mesmo em movimentos que são consequências, porque a gente lembra, né? Primeiro eu sinto, depois eu penso e depois eu executo. Então todas as minhas atitudes são, na verdade, resultados daquilo que eu elaboro na minha usina mental. E aí, conforme eu depuro meu pensamento, eu também depuro as minhas atitudes. Então é uma matemática simples. Ninguém tem um pensamento nobre com atitudes grosseiras, com atitudes primitivas. E ninguém vai conseguir, tendo ali um pensamento primitivo, ter atitudes nobres. Tudo é uma matemática. Nós não falamos aqui de simulação. Mesmo que seja uma simulação, vai chegar o tempo em que a verdade vai se manifestar. Então o homem, quando ele age com a sua verdadeira essência, ele mostra nos seus atos, no seu modo de pensar, nas suas palavras, aquilo que ele traz de valores dentro de si. E é exatamente André Luiz, na Agenda Cristã, que ele coloca para nós, né, suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Suas opiniões, e a gente pode estender, as suas atitudes, a sua postura, a sua conduta diante do mundo e das pessoas. E por isso coloca para nós que, em forma de eflúvios eletromagnéticos, nos quais se corporificam em movimento os reflexos dominantes, e ele então influencia o ambiente e é por ele influenciado. E aí então nós nos influenciamos mutuamente. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu falo, influencia o ambiente onde eu me encontro e, naturalmente, as pessoas que fazem parte desse ambiente e, da mesma forma, também absorvo aquilo que vem em minha direção. Quanto mais a minha consciência se desenvolve, mais seletivo eu me torno. Mas isso faz parte de um processo de aprendizado. E ele diz ainda, a ciência médica, rica de experimentação e de lógica, surgiria para corresponder às necessidades do corpo físico. Aquilo que eu mencionei para vocês no título desse nosso estudo, que fala para nós, né, o corpo espiritual e a religião.
Ou seja, a medicina trata do corpo físico. A religião, ou a gente coloca a religião, aí mais uma vez aquilo que Emmanuel trouxe, né? Você tem religião e religiões. A religião te conecta com Deus. As religiões são as instituições humanas criadas, e também da forma tão precária quanto o próprio homem, para fazer com que ele se eleve espiritualmente. Então a gente fala da religião no seu sentido puro. Então a religião cuida do corpo espiritual. A medicina, a ciência médica, cuida do corpo material. Então ele diz, a ciência médica, rica de experimentação e de lógica, surgiria para corresponder às necessidades do corpo físico. Mas a tarefa religiosa viria ao encontro das civilizações, plena de inspiração e disciplina, patrocinando a orientação do corpo espiritual em seu necessário refinamento. Então, patrocinando a orientação do corpo espiritual. Esse é o propósito, então, da educação do espírito, para que ele possa, então, alcançar o seu necessário refinamento. Dudu colocou, né, é o self e o dogma. Bom, o self é a personalidade do indivíduo, né? O dogma são suas crenças, é o seu corpo de crenças, digamos assim. Então, na verdade, ele vai manifestar, né, aquilo que ele é e vai utilizar esse conjunto de elementos para poder manifestar essa sua espiritualidade. Todos nós ainda trazemos dogmas, né? E lembrando que dogma não é algo necessariamente religioso. Ele é um conjunto, digamos assim, de verdades. E são essas verdades que vão sustentar. Só que com o passar do tempo, os nossos dogmas vão mudando. Porque os dogmas, sendo esse conjunto de verdades que nós guardamos para nós em determinado momento, com o passar do tempo e com a própria transformação do nosso modo de pensar e do nosso modo de ser, sim, tudo tem seu dogma. Né? Tudo tem seu valor. Como eu coloquei para vocês, né? O homem vai, de uma forma errante, trilhando essa longa estrada evolutiva, e nessa trajetória ele vai tropeçando, ele vai caindo, ele vai levantando, ele vai acertando. Então ninguém pode dizer que o homem errou muito no passado. O homem estava aprendendo no passado, como ele está aprendendo hoje, como ele vai continuar aprendendo durante muito tempo. Até que ele consiga alcançar aquele estágio em que ele já aprendeu tudo que ele precisava, que é num ponto nessa jornada que nós sequer imaginamos onde fica. Quando será que o espírito conseguiu alcançar a plena sabedoria de tudo? E aí a gente vai lembrar, né? A sabedoria, que ela pode ser ali relativa ou ela pode ser absoluta. Sabedoria absoluta é a divina, sabedoria relativa é a do homem. Né? Pô, sabe por que, Mahal, que nós usamos mal essa palavra? Porque existe hoje um conflito ideológico entre as instituições, e é uma coisa que eu sempre coloco, né, que as religiões elas não procuram se aproximar pelas semelhanças, mas elas querem valorizar as diferenças. E por isso, então, as instituições parecem que competem umas com as outras. Cada uma querendo ali tomar o seu pedaço, cada um querendo formar a sua clientela. Então, exatamente essa contaminação que nós temos, dessa inspiração que vem do plano espiritual através dessas inteligências superiores, mas que nós acabamos desvirtuando. André Luiz, inclusive, vai falar para nós aqui no próximo item, que nós vamos estudar na semana que vem, que é exatamente ali o enxerto revitalizador. Ele vai falar sobre isso, sobre as religiões que cometeram seus equívocos no passado pelo fato do homem contaminá-la com o seu egoísmo. Mas ainda assim isso faz parte desse processo de desenvolvimento. Né? Tá certo. Né? Então, assim, é parte desse processo. A gente tem que lembrar sempre, né, que o homem errou no passado porque ele cometeu muitas guerras. Fazia parte do seu processo de aprendizado. Muitas vezes ele aprende de uma forma nobre, muitas vezes ele aprende de uma forma perturbadora, de uma forma destrutiva, mas ele está aprendendo. Muitas vezes um aluno, para que ele possa modificar, né,
a modificar-se diante dessa necessidade de aprendizado, ele precisa repetir de ano. Sim, exatamente, Paulo de Tarso ele passou por isso. O então Saulo de Tarso estava ali no seu momento, estava ali fazendo parte do seu processo evolutivo. E aí nós vamos encontrar então, né, na história individual dele, dessa busca espiritual, nós vamos encontrar de uma forma coletiva em que povos, civilizações inteiras também aprenderam através desses caminhos difíceis. Então não há condenação da gente olhar para trás e dizendo se fosse diferente no passado, as coisas seriam diferentes hoje. A natureza não dá saltos. Usando, né, esse pensamento bastante clássico. Todos nós temos a nossa história. E não é porque no passado eu errei muito. No passado eu buscava também. Buscava ali também as respostas, buscava também ali a minha condição de felicidade, mas muitas vezes eu não sabia o caminho, eu era influenciado por outras ideias. Tinha as minhas ideias incompletas. Então tudo é parte de um processo evolutivo. Nossa, mas nos séculos XVI, XVII houve uma grande escravidão aqui no mundo ocidental. É parte do processo de aprendizado. Não há condenação. Isso que é importante a gente lembrar. Não se condena religiões, não se condenam pessoas, não se condenam sociedades. Tudo é parte desse processo de aprendizagem. Nenhum mundo hoje considerado mais evoluído nasceu evoluído. Ele também veio, né, lá daquela fase primitiva, daquela fase instintiva, para poder chegar depois nessa condição evolutiva. O nosso terreno sempre foi pedregoso e vai continuar sendo um pouco ainda. Pelo fato de sermos espíritos ainda imaturos e espíritos ainda bastante resistentes a essas transformações morais, a gente vai ainda tropeçar em muitas pedras. Mas cada pedra que nós tropeçamos é a oportunidade da gente olhar para frente e não tropeçar na próxima. Exatamente, exatamente. Para chegar em Júpiter se passa pela Terra. E para chegar na Terra se passou por outros mundos muito mais primitivos do que os nossos. Então é isso, meus amigos. Nós estamos estudando então sobre o corpo espiritual e religiões. Nós vimos aqui então esses itens. Responsabilidade e consciência, que vai se desenvolvendo. Depois a atividade religiosa, que vai fazendo com que o homem, então, comece a se espiritualizar e buscar essa sua destinação como filho de Deus. Vimos aqui também, agora veremos, né, no próximo encontro, esse enxerto revitalizador, que fala exatamente ali daquelas populações que vieram de outros mundos mais evoluídos para nos ajudar, para nos estimular nessas mudanças. Como nós já vimos, né, no nosso passado, quando nós tivemos nessa chamada raça adâmica, que veio lá naqueles tempos antigos para dar um estímulo, para dar uma nova direção na nossa sociedade, como hoje acontece também que nós estamos vivendo esse período de transição planetária, onde nós temos aqui a influência de outras mentes mais evoluídas, com valores mais nobres, para nos ajudar nesse novo caminho que nós estamos trilhando. Porque se dependesse de nós apenas, nós teríamos muitas dificuldades. Nós precisamos de referências, precisamos de estudos. De estudos não, de novos aprendizados. Aliás, ontem, por acaso, por mero acaso mesmo, eu estava zapeando entre alguns canais e eu passei pelo filme As Cartas de Madre Teresa. Eu não estava muito inspirado para poder assistir, não estava com espírito para pensar muito, mas eu pensei, vou assistir, vamos ver o que fala. E aí conta exatamente aquelas histórias que nós já conversamos, né? Que ela era ali apenas uma freira, que ela não conseguia simplesmente ficar como professora que ela era dentro de um convento, vendo pessoas passando fome lá na Índia, em Calcutá, onde ela vivia. E aí então ela foi se aventurando, e de repente transformou as pessoas com sua simples presença, com o trabalho que ela realizava. Então são essas referências. Né, e para fazer uma comparação bem simples, né, pegamos Madre Teresa e Chico Xavier no mesmo patamar, cada um atuando no seu meio de ação, com a mesma personalidade, com a mesma doçura,
com a mesma força, com a mesma determinação. E esses espíritos são, então, referências inspiradoras para nós. São esses enxertos que chegam até nós para estimular as nossas mudanças. Falaremos sobre isso no nosso próximo encontro, na semana que vem, meus amigos. Não, na verdade é um filme mesmo, Marião. E agora, depois desse filme, eu fiquei muito instigado a procurar documentários sobre ela. Né? Então esse filme é muito bacana, né? Que conta ali as cartas que ela trocava, né? Com o arcebispo e depois também com o padre, que era amigo. E essas cartas foram guardadas, né? E acabaram depois virando um livro e tal. E ela falava sobre a grande solidão que ela vivia, que ela não conseguia sentir Deus dentro dela. Era uma solidão que ela não conseguia